Olá, amigos do Eflantcast, muito bem-vindo a mais um episódio. Um episódio muito interessante, diferenciado e diferente de tudo que a gente já fez até o momento, mas como tudo que a gente faz aqui no Eflantcast, com qualidade, com profundidade, a gente acredita que sim, vai agregar a quem está associado a mais área de saneamento, e vocês vão perceber que a gente vai falar de um assunto um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aí, como eu já falei, tá? Então eu gostaria de agradecer enormemente ao nosso convidado, aos nossos convidados, o professor Fábio Sussel, pesquisador do Instituto de Pesca aqui de São Paulo, a Valéria, que é já nossa conhecida de uma longa data da BR Group, que trabalha dentro dessa linha agora associada à criação de camarão. E é o que a gente vai começar, é o que a gente pretende falar nesse episódio, mergulhando um pouquinho nesse assunto que eu garanto aí vai ser interessante para todo mundo e talvez ao contrário que vocês possam imaginar, de interesse também para quem vai estar na área de saneamento. A gente vai fazer esses links, podem ficar tranquilo. Então, Fábio, muito obrigado, Valéria, muito obrigado, e vamos dar início aí, fiquem à vontade e vamos tocar essa conversa que eu tenho certeza vai ser muito proveitosa. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado também, Valéria. Uma satisfação estar aqui com vocês. E bora falar de probióticos. Vamos, também queria agradecer, Marcelo, né, o convite aí, a articulação de estar trazendo, né, esse assunto, assim, que eu acho bem interessante à tona, a convergência, né, das duas áreas. Tenho trabalhado isso ao longo de alguns anos aí, e a gente tem encontrado bastante resultado positivo para levar para quem trabalha, para quem atua na área, né. Fábio, também muito obrigada, tá, pela sua disponibilidade. E vamos bater papo. Bora, bora. Bora lá. Deixa eu... nos desculpem por ficar na troca de microfones aqui, mas infelizmente é o que a gente tem disponível no momento, né? Professor, eu como, vamos dizer assim, um leigo, né, no assunto, vamos começar talvez do básico, né? O que é, ou qual a função de um probiótico, né? O que ele está trazendo para a gente enquanto um diferencial, vamos dizer assim, na criação de camarão, que o senhor entende, a gente pode explorar um pouquinho dentro desse viés mesmo aí, teórico, né? O que se faz, o que não se faz, o que a gente evoluiu, onde o probiótico ele de fato entra e faz essa diferença, vamos dizer assim, dentro de uma criação de camarão. Boa, Marcelo. O que eu vou falar aqui vale para camarão e vale para peixes também, né? Porque hoje o uso de probióticos é na aquicultura como um todo. E eu acompanhei exatamente a entrada de probióticos no segmento de aquicultura, né? Era uma tecnologia não usada. Aliás, agradecemos ao saneamento, porque tudo que a gente faz em termos de tratamento de água em piscicultura, em aquicultura, veio das tecnologias do saneamento básico, né? Então, eu peguei desde o início. Eu estou falando coisa de muito recente, Valéria. Eu acho que 10 ou 11 anos atrás, quando eu tinha o programa na Fish TV, eu lembro que eu gravei o primeiro episódio sobre probióticos lá no Paraná, em Palotina. Então, olha, eu acho que no máximo 11 anos, que essa tecnologia veio para a aquicultura. E veio para ficar. Probiótico na aquicultura não é custo, é investimento e faz parte da planilha de custos de um modo geral, né? Mas esse é o entendimento, é um investimento necessário. Então, não tem volta. As melhorias que nós conquistamos com o uso de probióticos na produção de peixes e camarões é sensacional. Não é só qualidade da água em si. Até eu brinco, Valéria, que hoje, para criar peixe ou camarão, a gente primeiro cria solo, depois cria água, para depois criar peixe e camarão. E o probiótico começa a trabalhar lá no solo, né, Valéria? Você sabe que esse é um princípio do saneamento básico. Tá. Você trata o ambiente para que os indivíduos que utilizam daquele ambiente possam se desenvolver, né? É um dos princípios do saneamento. Então, a gente está aplicando
né, esse princípio. Eu até faço uma analogia ali, quando eu vou atender os clientes, eu falo assim, olha, é a mesma coisa, um ser humano ele precisa de uma casa limpinha, ele precisa de banheiro, ele precisa de um lugar onde ele vai jogar os desertos, ele precisa de um hospital, de uma escola, o saneamento ali como um todo, precisa direcionar o lixozinho dele. O animal, para ele desenvolver, para ele crescer bem, né, ele precisa de um ambiente ali também organizado. E o produto biológico, ele vem trazer essa facilidade para quem utiliza, né? Outra coisa que você comentou aí, que a gente estava comentando isso ontem, sobre os produtos biológicos, é essa questão do... Nós falou que tinha há 10 anos que vocês começaram a desenvolver, desenvolver essa questão do biológico. E eu vim me lembrando aqui que a tecnologia de lodos ativados, ela existe há 100 anos, desde 1914, né, que já se manipula a bactéria para melhorar a qualidade da água. Perfeito. Então, assim, realmente, quando a gente fala que vocês trouxeram para a cacicultura, para a aquicultura, né, essa manipulação de bactéria do saneamento, isso já vem de um século aí atrás. E aí que tem um diferencial, Marcelo, que talvez não seja tão comum, né, para a sua rotina, que é a função probiótica pro animal, né, pro peixe e pro camarão. Sim. Então, os probióticos da aquicultura, eles têm efeito no solo, na água e no próprio animal, né? E na parte digestória, né? Que depois as fezes, vamos dizer assim, já vão sair com probióticos, o que já vai acelerar o processo. Então, como eu disse há pouco, é uma tecnologia que veio para ficar e que causou uma transformação considerável na nossa agricultura em todos os sentidos. Até porque, no caso da criação de peixes e camarões, o maior interessado em qualidade de água é o produtor. É o produtor. Porque por conta do camarão tá bem, né? É verdade. Então, não é só questão de lançar uma água utilizada em boa qualidade para o ambiente, mas que essa água lá dentro, enquanto ela está sendo trabalhada, sendo usada, que ela esteja de boa qualidade, porque é interesse do produtor um ambiente de qualidade. Eu fui visitar o sistema dele na segunda-feira, Marcelo, e ele falando, se explicando o sistema, ele disse, essa água aqui eu não troco há 4 anos. Pois é. E a gente que é da área de saneamento, a gente fica assim, nossa, que massa, né? É a vida da gente ali na prática, né? Sim, sim. E é uma coisa, um benefício que a gente traz também para o meio ambiente, né? Você está cuidando ali, está extraindo a sua subsistência ali, mas você também está dando ao ambiente a condição ali de se recuperar. Já que você que você deu esse exemplo, Valéria, até para o pessoal entender mais como assim usando uma mesma água há 4 anos. É isso mesmo. É uma água salinizada artificialmente. Essa salinização me custa, e não é pouco. Então eu não posso descartar essa água para o ambiente, primeiro pelo fator custo e segundo pelo fator ambiental, porque é uma água salgada. Se eu colocar na terra, ela vai salinizar essa terra ao longo do tempo, vai desertificar. Então eu preciso de tecnologias para estar reutilizando constantemente. E não somente através dos probióticos que eu usei, mas da própria biologia que se criou naturalmente naquela característica específica. Perfeito. É que me permite produzir proteína, produzir alimento por 4 anos numa mesma base de água, porque ao longo dos dias, ao longo do tempo, evapora a água doce, o sal fica, eu vou repondo com água doce. Mas a minha base original é a mesma de 4 anos. Né? Então veja a riqueza da biologia trabalhando num sistema, né? Isso é muito interessante. Outra coisa interessante, Marcelo, que a gente relacionado quando ele falou assim que a questão do biológico na aquicultura é um investimento. Isso. Porque a gente conversa muito aqui dos consultores, eu sou a única que atua na aquicultura diretamente, né? E aí o nosso diretor ele vai visitar as regionais, ele faz, nossa, quando eu venho para cá é uma outra pegada, porque assim, quando você leva o biológico para o saneamento, o cara é obrigado a usar, porque ele tem que cumprir ali as legislações, e ele não tem retorno em termos de, né,
financeiros quando ele investe numa estação de tratamento. Mas como você bem colocou, e muito apropriado para o momento que a gente está falando, o biorremediador ele é um investimento porque você transforma aquele ambiente, você produz um animal com uma qualidade melhor, em menos tempo, então você vai ter ganhos em termos de produção, né? Em volume de produção. Então, o produtor, quando investe no produto de boa qualidade, e ele tem esse retorno em volume de produção. Isso é muito legal também, né? E ainda cabe registrar que biologia de um tanque de cultivo, diferente de um sistema de tratamento, que é um sistema aberto. Trata e vai tudo embora. Exatamente. Na nossa área, na aquicultura, seja peixe ou camarão, via de regra, a gente descarta a água depois da despesca, um aspecto. Mas o lodo fica, o solo fica. No meu caso, que é um RAS, é um sistema de recirculação 24 horas, eu nunca descarto. Eu descarto o lodo, mas a água é sempre a mesma, conforme eu já citei. Então, assim, se eu multiplicar bactérias do bem, eu vou ter resultados positivos. Mas também, se eu multiplicar as não desejáveis, vai dar tudo errado. Então, é bastante... O equilíbrio disso não é simples de ser encontrado. Não é simples e precisa ter realmente um controle disso, né? Claro. Dos parâmetros, né? De qualidade, porque eu sempre digo assim, o que o camarão precisa em termos de qualidade de água, de balanço iônico, né? De controle de alcalinidade, a bactéria ela precisa também para desenvolver bem. E aí, as nitrificantes, que é onde a gente vai... caminhar para falar, elas são as bactériazinhas bem exigentes, né? Então, alcalinidade, pH, temperatura, até potencial de oxirredução influencia no comportamento dessas bactérias, né? Então, a gente precisa manipular, como você falou, né? Corretamente para promover ali aquele ambiente com bactérias que vão ser benéficas ao sistema, né? Correto. Eu fui pesquisador durante um bom tempo também da minha carreira, e um dos trabalhos que eu tive, uma dissertação de mestrado, foi na parte de qualidade de água, de piscicultura. Então a gente fez, na realidade, uma criação eram tilápias e carpas, e o nosso objetivo era fazer esse consórcio de peixes para que eu pudesse ter uma menor eutrofização possível na saída, né? Só que lá a gente tinha, eu estou falando aqui do sul, onde a gente tem muita criação de tilápia e tal, mas num esquema um pouco diferente dessa ideia, onde eu acho bem mais impactante, né? Em que a gente tem essa renovação de água constante. E me parece que nesse ambiente em que eu tenho essa renovação constante como uma certa disponibilidade de água e que talvez eu não estou tão preocupado com essa questão de nutrientes, talvez relacionado ao camarão, e aqui, né, de novo tá um leigo falando, essa questão me parece ter sido negligenciada dentro desse processo, onde eu tenho essa renovação. Mas eu enxergo em todos os que eu trabalhei e tal, uma preocupação gigante com a qualidade de água, mas ela muito associada. Então, tudo o que o senhor falou, eu nessa dissertação onde eu fui um pouquinho mais a fundo, né, no que era a aquicultura para nós lá no sul, eu percebia que isso era verdade. Então, tinha uma verdade, mas isso era muito associado a essa troca d'água. E aí, quando você e a Valéria falam sobre essa questão da disponibilidade do processo, né? A gente realmente ter um produto que pode me ajudar, eu sim trabalho por uma questão de sustentabilidade ambiental, na ideia de que eu não preciso necessariamente, obrigatoriamente, de uma renovação hídrica, mas que numa água que ficou 4 anos aí, eu certamente tenho que trabalhar em algo diferente. E aí eu acho que esse assunto traz e tem todo o interesse de quem trabalha na área ambiental, talvez não necessariamente influentes, mas já tem muita coisa que a gente linkou aqui, né? Mas que precisa olhar para isso. Olha, eu preciso ter sustentabilidade nesse meu processo de produção. E eu enxergo que não há essa relação clara, pelo menos da realidade que eu conhecia, né? Entre eu preciso fazer um sistema fechado, o mais fechado possível, e trabalhar esse processo todo de melhoria dessa minha qualidade de água, e aí, claro, um probiótico entraria. Na sua ideia,
Isso é possível? É por aí? A gente consegue fazer essa mudança de mentalidade em que eu trabalhar em sistemas abertos com uma necessidade absurda de renovação de água, né, para um sistema talvez mais fechado, eu vou dizer talvez não completamente fechado, mas onde esse processo de adição de probióticos ou de produtos possa ser um aliado nessa linha. Sim. Ou não? Boa, faz muito sentido, Marcelo. Eu não sou especialista em tratamento de água, nem de agricultura, muito menos de efluente, mas eu precisei estudar um pouco sobre tudo isso, né? E a gente tem um case muito interessante na carcinicultura em particular, e agora um pouco na piscicultura lá no oeste do Paraná, na região de Palotina, que é uma piscicultura intensiva, né? Onde nós trabalhamos com lagoas de decantação. Então a água usada na criação de peixe ou de camarão lá no Nordeste, antes de ela ser descartada, ela passa por uma lagoa de decantação, que por um tempo ela era sem aeração, era só uma lagoa parada. Hoje já tem um entendimento que tratar aquela água com aeração e com probiótico também é uma baita sacada, porque daí volta essa água, porque essa água é rica. Eu vou deixar os sólidos. Exato, essa água é rica na alcalinidade, na dureza e na biologia, porque o meu entendimento é que cada piscicultura, cada carcinicultura e até mesmo cada tanque cria a sua própria biologia ao longo do tempo, que os probióticos estão ali para favorecer essa formação, vamos chamar assim, intrínseca. E levando isso um pouquinho para o saneamento, aí eu já querendo dar palpite lá, né? Mas se parte desse lodo do saneamento fosse para uma lagoa só para ele voltar depois, uma espécie de um bioreator, não sei se eu estou viajando muito aqui, mas eu sempre olho para aquela rica formação daquelas colônias que se formaram a partir daquele microclima, daquele tipo de lodo, daquele tipo de efluente, daquele tipo de resíduo produzido, seja no peixe ou no camarão, né? Então, o probiótico não é um pozinho mágico que a gente joga lá e puff. É um conjunto de fatores ao longo do tempo que vai criando a sua própria biologia, né? Então é essa a leitura que eu faço, né? Pensar até, né, Valéria, é muito comum no nosso caso aí de peixe e camarão, o produtor ligar para a gente, entrar em contato. O peixe está morrendo, posso jogar o probiótico, vai resolver? Não, agora não adianta jogar agora no dia. Não, É todo dia que tem que jogar probiótico, não existe. Eu faço até uma alusão, que eu falo assim, não é um remédio para dor de cabeça, é um remédio para diabetes. Você tem que tomar todo dia na hora certa, né? Seguir os protocolos, porque assim, Fábio é produtor. Você vai me entender quando eu falo assim que quando a gente desenvolveu um produto, né, com uma alta tecnologia aplicada ao processo de produção desse produto e baseado naquele processo de produção, você tem um protocolo a ser aplicado, assim, a gente como fornecedor desse tipo de produto, tem muita dificuldade quando o produtor não segue aquele protocolo. Eu digo muito assim, siga pelo menos o protocolo inicial no primeiro cultivo, porque você seguir o protocolo inicial, você vai entender a dinâmica, se inteirar da dinâmica do produto relacionada ao seu processo. Porque, como você bem falou, às vezes dentro de uma fazenda, um viveiro não se comporta da mesma forma. Então, assim, é importante que as pessoas que fazem uso de produtos biológicos, eles entendam que o primeiro contato com esse tipo de produto, a orientação técnica é muito importante, né? Para você saber utilizar em todas as nuances do teu processo. Você usou uma fala aí que eu repito, assim, virou meu jargão. Produto biológico não é pozinho mágico. A gente precisa entender do processo, ajustar o processo, e o produto biológico vai entrar numa fase do processo de um ajuste mais fino, né? Seja para a qualidade da água, seja para a qualidade do solo, seja para, né, a parte interna do animal, para o trato, para melhorar a imunidade, né? Então, assim, tem essa questão que a gente precisa levar ao produtor um pouquinho até mais de conhecimento técnico para ele poder compreender
em proporção à força de um produto desse no meio, né? A gente tem uma ferramenta muito boa que às vezes é desperdiçada por mau manuseio. É por aí, exatamente, exatamente. E quando a gente fala desse probiótico, vamos lá na função, na função específica. O que dentro dessa, seja a qualidade de água, seja a manutenção dessa quantidade de água, ou até, como o senhor falou mesmo, na possibilidade de retorno dessa água a partir da utilização do probiótico. Onde que ele vai? Qual a função específica? O que de benefício que eu tenho, sob o ponto de vista de qualidade de água, vamos pensar assim, mas qualquer outro, né? Mas sob o ponto de vista de qualidade de água, principalmente, na ideia de que como que ele me ajuda? Como que ele faz essa diferença aí? Sim, eu acho que daria para dividir isso em 3 etapas distintas, até eu já comentei no começo, né? O efeito do probiótico no solo, na água e no próprio animal, que pode ter função benéfica, tanto no aspecto de melhora no sistema imunológico, quanto melhora, por exemplo, na digestibilidade, melhora na parte nutricional, da melhor eficiência da digestão da ração. Então, basicamente, nessas 3 vertentes. Mas a que mais a gente olha no primeiro momento é a qualidade de água, principalmente os compostos nitrogenados, né? A amônia, como é de conhecimento de todos, é extremamente tóxica para peixes e para camarões, até para quem não é tão ligado ao setor, né? A gente precisa fornecer ração para o peixe e para o camarão crescer. Ração contém proteína. Proteína é feita de nitrogênio. Uma parte desse nitrogênio os peixes e camarões retêm para o seu crescimento e uma parte eles excretam para o meio, na forma de fezes, na forma do metabolismo branquial, na forma de amônia, né? E a amônia é tóxica, altamente tóxica. Quando essa amônia transforma em nitrito, já dá para conversar um pouco mais com o nitrito, mas o acúmulo de nitrito também implica intoxidez para peixes e camarões. E quando esse nitrito vira nitrato, opa, aí de boa. Aí o nitrato a gente conversa bem com ele, dá para tolerar bem, não é tanto problema. E aí eu sempre falo, Valéria, probiótico derrubar a amônia não é mais que obrigação. Eu até brinco, né? Qualquer Yakult derruba a amônia, né? Então a gente já não conta muito. Mas que antes de 10, 11 anos atrás, conforme eu comentei no comecinho aqui, a gente não sabia disso, a gente não usava probiótico na nossa agricultura. Então por isso que eu digo que só por isso já foi um grande avanço. Mas claro, trouxe um monte de outros benefícios. Agora, o grande desafio que eu venho acompanhando ao longo desses 10 anos é derrubar nitrito. Derrubar nitrito é que muitas empresas produtoras, na empolgação do discurso, né, e até no rótulo, né, na propaganda, né, ajuda a controlar amônia e nitrito. E eu sempre questionei os colegas e tal, tá, mas que jeito que ele derruba o nitrito? Quando aparece um produto dizendo assim, esse aqui é baixo nitrito, aí quem já é mais experiente já fica assim, ih, baixa mesmo. Todo mundo diz isso, lá vem mais um com a conversinha, né? Porque virou discurso comum para todos. E eu sempre questionei muito isso e nunca tinha conseguido ter acesso a um probiótico que realmente tivesse um efeito significativo sobre o controle do nitrito, né? E aí que, para baita surpresa, minha surpresa boa, né, quando a Valéria fez contato comigo para a gente iniciar uma parceria, acho que eu comentei com você. Algumas pessoas já tinham me falado do BR Marine, né, que ele controlava até em algumas situações de aquário e de laboratório, de universidades, experimentos em universidades, né, relatando que ele segurava nitrito. Interessante. Uma pessoa falou, 2, 3, aí a correria do dia a dia. E quando a Valéria fez o contato, foi, opa, tá aí a oportunidade, né? Então a gente conversou, ela quis entender a minha situação e tal. Então ela mandou uma quantidade de BR Marine, né? Biomarine. Ela mandou uma quantidade de Biomarine para mim, eu comecei a testar e eu vi que realmente ele segurou o nitrito
Num primeiro momento baixou, né, perto de zerar, que foi quando eu iniciei o cultivo. Aí quando a gente inicia o cultivo é pouca carga de ração. A hora que vai forçando a carga de ração é que fica desafiador, né? E quando eu cheguei no momento que historicamente eu sempre tive desafios, né? O Biomarine, ele sempre segurou meu nitrito em níveis seguros para mim, que era algo em torno de 3, que ainda hoje está em torno de 3 a 4 miligramas, que no caso do camarão a salinidade tem uma relação direta com a toxidez do nitrito. Então esse nitrito de 3 a 4 para mim está tudo bem. Que em outros tempos ele era de 15, 17. Nossa, muito. Aí o que eu tinha que fazer para o nitrito não começar a matar o camarão? Cortar a ração. Ora, sabe, mas daí o teu camarão não cresce. Tudo bem, mas pelo menos eu não mato ele. Mas não é certo, né? Então, essa experiência que eu venho relatando para a Valéria, eu tive a oportunidade de fornecer tabela cheia de ração, não precisar cortar a ração, porque o Biomarine estava agindo sobre o nitrito e segurando ele em níveis que eu considero aceitáveis, né? Então, conforme a gente já comentou todo esse tempo, o probiótico tem uma ação muito, muito, muito ampla em vários aspectos e para cada sistema. O meu é um sistema fechado, o sistema aberto é outra realidade. Para cada sistema é um protocolo. Né? Só que no meu sistema eu tinha um desafio muito claro: nitrito. Pronto, eu não tinha amônia, é o que eu falei, qualquer probiótico vai lá e derruba a amônia, né? Agora o nitrito sempre me incomodou, sempre foi um problema. E agora eu consegui mantê-lo em níveis toleráveis, que agora me criou outro problema, né, Valéria? O nitrato, que eu falo que é negociável... Aumentou. Não, tá mais de 1.000, pra você ter uma ideia. Isso é... A literatura nem... Mas aí você tem um sistema lá... É por isso que eu disse, Fábio, eu quero voltar aqui. Sim. Porque você tem estrutura para a gente conseguir tratar esse nitrato. Porque aí o nitrato, ele entra, ele também é tratado através de bactérias, mas ele precisa de uma outra dinâmica. Isso. Aquela água precisa passar por uma zona anóxica, hipóxia. Com um pouquinho, uma cargazinha orgânica ali, porque a bactéria ali, naquele ambiente, ela vai consumir a matéria orgânica como fonte de energia e tirar o oxigênio da molécula de nitrato. De nitrato. E aí a gente vira consegue gás, isso, exatamente. Então, assim, no teu sistema, Sim. a gente consegue ali até adaptar para te ajudar a remover esse nitrato aí. E é aquela coisa, assim, mais uma vez, entender o processo de tratamento, né? Também é importante para que o produto tenha um efeito, né, ali esperado. Então, assim, bem muito técnico, assim, muito boa a tua fala. Quando você estava falando aí, poxa, agora meu desafio é nitrato, né? Aí, como de novo a gente tem uma semelhança com saneamento gigante. Eu disse que a gente tá porque hoje a legislação brasileira, ela me cobra muito a redução de amônia. Mas ela ainda não me cobra tanto a redução do nitrato, porque na verdade eu não tenho um parâmetro de nitrato. E ao mesmo tempo, os processos de redução de nitrato, como a Valéria comentou, são de fato mais uma etapa de tratamento que eu preciso. Então, algumas estações antigas até, mais modernas, têm essa previsão desse ambiente anóxico, onde eu tenho realmente bastante lodo, mas aí tem uma necessidade de oxigenação diferente, e o processo de remoção, né, que seria o que a gente chama da redução, que seria a remoção efetiva do nitrogênio total. Né? Porque aqui a gente fala nitrogênio orgânico, que é a amônia mais orgânico, e o nitrito e nitrato, que sai somando tudo dá o total. Né? Então, no saneamento a gente também tem esse ponto. E está acontecendo essa virada, porque de fato não tem mais como a gente fazer só pensar na remoção de amônia e não pensar mais na do nitrato. Porque de fato, por que se pensou na remoção de amônia? Claro, a grande toxidez que a amônia tem em relação ao meio aquático, onde eu lanço o meu efluente. Né? Então, esse desafio aí é muito interessante, mas de novo, eu acho que essa similaridade com o saneamento pode ajudar numa experiência que o saneamento já tem. Claro que é uma adaptação, claro que é um sistema diferente, mas esse processo de remoção do nitrogênio, né, do total, que a gente está pensando aí no nitrato, é algo que eu acredito que é possível de se resolver. Né? E de novo, vamos por etapas. É possível e vai acontecer em breve. Olha só que gancho interessante. Por que a legislação trabalha apenas com níveis de amônia?
para que esse efluente não tenha um efeito tóxico diretamente para os peixes onde esse efluente é lançado. Exatamente. Ok. Mas quando a gente lança nitrito e principalmente nitrato, o nitrogênio na forma de nitrato é o nitrogênio mais assimilável pelos vegetais, pelas plantas. Olha o que acontece no Baixo Rio Tietê, na saída de todo inverno, acaba tendo mortandade de peixe lá na região de Barra Bonita. Por quê? O excesso de nitrato favorece a proliferação de algas cianofícias, que vão consumir o oxigênio em excesso, além da toxidez própria dessas algas cianofícias, mas o consumo excessivo de oxigênio por conta desse bloom de algas implica numa mortandade grande de peixe. E por que isso acontece? O nitrato está nadando de braçada lá. Luz em excesso, calor, pouca chuva, né? A matéria orgânica está concentrada, o nitrato está concentrado, aí acontece isso. Agora, se esse nitrato for trabalhado na sua origem, nas estações, não vai ter esse problema futuro. Exatamente. Então não vai demorar para a legislação também pegar em limites de nitrito e nitrato. Legal. Professor, mais algo que você gostaria de comentar? Algo que ainda a gente poderia acrescentar como algo, vamos dizer assim, técnico nessa linha, né? Ou mesmo aí as suas palavras finais, se você entender que estamos esgotados, eu sei que não. A gente pode ir muito mais longe, mas enfim, dentro da nossa realidade, num episódio, numa feira, né? Aquilo que a gente poderia conversar aqui. Já encaminhando para os finalmente, eu não vou lembrar a frase que eu li há pouco tempo, mas se Pasteur tivesse vivo ainda, ele ia estar vibrando absurdamente com tudo isso que o universo invisível, quase que eu lembrei da frase. Se Pasteur tivesse vivo, ele ia estar vibrando com o que o universo invisível é capaz de fazer em todos os sentidos, né? Não só na parte de saneamento, mas também na parte medicinal e assim por diante, né? E o mais motivador, não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. Cada dia mais descobrindo novas cepas, novos blends, novas combinações, novos efeitos e cada vez melhorando ainda mais, né? Então, eu acho que vale muito as empresas colocarem recurso, investirem nessas linhas, porque o futuro vai passar pela minha microbiologia de forma... O futuro é biológico, boa. Então, obrigado BR Group pela parceria e contem sempre comigo, vou estar sempre à disposição para a gente estar cada dia mais avançando nessas tecnologias. Nós que agradecemos, né? Agradecemos ao professor a disponibilidade e o conhecimento, assim, né? Sempre eu fico muito empolgada em conversar com eu não sou da cassinicultura, mas eu sou, assim, diretamente de formação, né? Mas venho trabalhando, desenvolvendo os produtos biológicos nessa área. Então, ao longo você encontra, assim, com pessoas muito experientes e vai aprendendo um pouquinho de cada um ali e vai juntando a experiência e isso vai enriquecendo, né, o nosso vocabulário, nosso conhecimento, né? E assim, uma coisa interessante assim, que eu venho de eu sou, como é que eu vou falar aqui para depois você corta essa parte. Tá? Mas assim, o que me traz muito entusiasmo é essa da gente estar falando da mesma coisa. Sim. E das interações do meio ambiente e quanto o entendimento mais aprofundado disso vai nos ajudar nas nossas atividades diárias, a facilitar a vida. Né? Isso é a parte mais humana, trazendo mais humanidade para o processo, né? Eu acho isso muito legal. Com certeza. Bom, gente, muito obrigado. Professor Fábio, Valéria. O papo foi relativamente curto, não sei quanto tempo a gente está de episódio já, mas assim, para mim passou voando, né? Voando. Adorei, amei essa similaridade que a gente conseguiu fazer, essa troca de conhecimento, que eu acredito esse é um pouco o propósito do podcast, de levar isso para quem está nos assistindo. Então, de certeza, quem vai estar lá do outro lado
com uma curiosidade em relação a essa questão de qualidade de água ou probiótico, que a gente tratou aqui nesse episódio, vou chamar aqui de brevemente, porque certamente a gente poderia ter ido muito mais além, né? Tem essa similaridade com o saneamento, então eu fiquei extremamente feliz e agradeço muito por essa oportunidade, né? Não aconteceria se não fosse, claro, esse ambiente de feira aqui como a gente está. Só acrescentar, Marcelo, porque assim, aí vou trazer para a fórmula do Biomarine, já que foi, né, o produto que a gente foi citado aqui. Interessante que quando a gente pensou na fórmula desse produto, as bactérias nitrificantes são um diferencial do nosso produto. Eu acho que hoje no mercado, pelo menos da aquicultura, a gente não tem um produto com bactérias nitrificantes incorporado em fórmula, mas também ele é um produto que ele é versátil, né? As outras bactérias que compõem a fórmula do Biomarine, elas atuam no controle de matéria orgânica, da matéria orgânica em suspensão, que ela acaba ali sedimentando no solo, né? Da matéria orgânica solúvel na água, né? E essas mesmas cepas, elas atuam elas ajudam, né, na digestão, na digestibilidade do animal, né? Aumenta a imunidade do animal, porque você vai estar ali povoando o trato com bactérias boas, bactérias resistentes, e elas ganham ali por competição das bactérias que já existem ali, muitas delas vêm fazendo mal, né, e abrindo as portas aí das infecções, dos víbrios. Interessante, uma coisa que me veio aqui de um manejo dos nossos clientes, a gente evidenciou em análise de laboratório que a utilização desse tipo de produto favorece a sacarose positiva e reduz sacarose negativa. Sim. O que é que isso quer dizer? As bactérias ruins, os víbrios, os micro-organismos ruins, né? Os víbrios, bactérias, vírus, eles ficam todos escondidos ali naquela fração de sacarose negativa. Então, quando você evidencia que você utiliza um produto com bactérias de alta performance e ele vai aumentar a sacarose positiva, ele quer dizer que ele aumentou ali a quantidade de colônias de bactérias boas no meio, vai promover um conforto para aquele animal, e ele reduziu a questão da probabilidade das doenças avançarem, né? Não é uma vacina, né? Mas é algo que vai trazer ali mais saúde para o animal. Muito legal, muito legal. Bom, gente, obrigado por ter ficado até esse momento com a gente. Agradeço novamente ao professor Fábio, Valéria, por essa conversa fantástica aí. Foi muito legal, tenho certeza que o pessoal vai gostar. Valeu, gente, obrigado. Valeu, Até o próximo episódio. Até a próxima.